Hoje vou explicar a doutrina que mais gera confusão, distorção e até heresia, a Trindade. Muita gente olha para isso e pensa, como é que Deus pode ser um e três ao mesmo tempo? E tem gente que diz que isso não parece lógica, mas matemática quebrada. E tem gente que diz que isso é invenção medieval, nada disso. A Trindade não é contradição, não é ilógica, não é invenção tardia. E também não é três deuses, um Deus que veste três máscaras ou Jesus criado. A Trindade é simplesmente a maneira como Deus se revelou, nada mais, nada menos. E hoje eu vou te mostrar isso sem confusão, sem mistério artificial e sem ilustrações que levam para heresias. Primeira coisa, a Trindade é resumidamente isso aqui: um só Deus existindo eternamente em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, não são três partes de Deus e não é uma única pessoa aparecendo em três formas diferentes. É uma única essência divina e três pessoas reais que se relacionam entre si. Antes de explicar o que é, vamos limpar o lixo teológico que circula por aí. A primeira heresia, o triteísmo, que diz que são três deuses. Não, a Bíblia diz claramente em Deuteronômio 6,4, o Senhor é um. A segunda heresia, o modalismo, que diz que Deus é uma pessoa, só que usa três máscaras. Não, no batismo de Jesus temos as três pessoas ao mesmo tempo. O Pai fala, o Filho é batizado e o Espírito desce. A terceira heresia, que o Filho é criado. Não existe antes Deus, depois o Filho. O Filho é eterno, não é criatura. Se você evitar essas três bagunças, já está 80% no caminho certo. Vamos começar com o que ninguém discorda. Há um só Deus. Deuteronômio 6,4, Isaías 45,5, Romanos 3,30, Tiago 2,19. O monoteísmo bíblico é absoluto. O cristianismo nunca rompeu isso, portanto, tudo o que vier a seguir já parte desse ponto inegociável. Deus é único em essência. Que o ponto mais importante, o Pai é Deus, certo? Isso ninguém discute. O Filho é Deus, como já falei nesse vídeo aí que está aparecendo no card para vocês. E o Espírito Santo é Deus, porque Atos 5, 3 até o 4 diz que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. E 2 Coríntios 3,17 diz que o Senhor é o Espírito. Então, o Espírito é criador, onipresente e eterno, atributos exclusivos de Deus. Logo, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas eles não são três deuses. Então, como isso funciona? Agora vem o ponto que quebra o modalismo. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Como sabemos disso? Porque a Bíblia mostra conversas, ações e relações reais entre eles. Exemplos, em João 17 mostra que Jesus ora ao Pai, não a si mesmo. O Pai envia o Filho em João 3,16. O Pai e o Filho enviam o Espírito, como vemos em João capítulo 14 a 16. No batismo de Jesus, os três aparecem simultaneamente, como eu já falei. Logo, as pessoas são distintas, mas compartilham a mesma natureza divina. Agora chegou a parte chave da explicação, e é simples. Essência, o que Deus é. Pessoa, quem Deus é. Deus é um quanto à essência. Trindade não é três essências, não é três seres, nem é três substâncias, mas ele é três quanto às pessoas. Cada pessoa é plenamente Deus e distinta das outras. Isso não é contradição. Contradição seria dizer Deus é um e não é um, ou Jesus é Deus e não é Deus. A Trindade diz outra coisa: Deus é um em natureza e três em pessoa. Essência não é o mesmo que pessoa. Isso resolve o dilema. Quando alguém fala 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, ele está confundindo matemática com metafísica. Trindade não é aritmética, não é soma, é ontologia, é modo de existência. A fórmula correta é uma essência mais três pessoas igual a um Deus triuno. Não tem contradição aqui, é só uma categoria que não existe no mundo criado, então assusta. A Trindade não é detalhe, tudo no cristianismo depende dela. Só faz sentido Deus ser amor se o amor existe dentro da própria divindade. Amor requer uma relação, que no caso aqui é Pai, Filho e Espírito. A salvação é obra trinitária, porque o Pai planeja, o Filho executa, o Espírito aplica. A oração cristã é trinitária, oramos ao Pai,
Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. A adoração da igreja é trinitária, do batismo até a bênção apostólica. Se vocês quiserem, no futuro, eu vou fazer um vídeo falando as falsas doutrinas sobre a Trindade. Então, resumindo, pessoal, a Trindade não é invenção humana, é simplesmente a forma como Deus revelou sua própria vida. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus e o Deus é um só. Um Deus eternamente relacional, perfeito, completo, com amor e glória.